Abra sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 4. Se você tiver a Bíblia aí, se não, acompanha aqui no telão. Capítulo 4, 23. Eu acredito que é muito conhecido de boa parte de vocês. A minha versão diz assim: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. No nosso contexto hoje, coração é um órgão. Mas quando a gente olha para a Bíblia, coração não é a representação desse órgão físico que você e eu temos. Coração, na verdade, é a sede de todas as emoções, é a sede dos nossos sentimentos, dos pensamentos. Vou até mais longe. Coração é o nosso homem interior. Acho que fica mais claro assim. Então, o que é o coração? É o nosso por dentro. É o nosso homem interior. Então, emoções, vontade, tá? Razão, é o nosso homem interior. Tem uma passagem da Bíblia de 1 Samuel, quando Samuel vai ungir Davi, e Samuel vai vendo a passarela dos bonitos filhos de Jessé, e aí o Senhor fala assim, eu não olho para a aparência, eu olho para o coração. Essa visão que eu quero que você tenha, coração no sentido de nosso interior. Então, quando a gente lê esse texto de hoje, ele fala assim, porque dele, o coração, procedem as saídas da vida. Não é o seu exterior, é de dentro para fora. Não sei se você percebe, mas tudo que você reflete, na verdade, vem do seu interior. Não adianta se maquiar, ficar linda, maravilhosa, quando o interior está precisando de socorro. Quando o interior está precisando de ajuda. Então, o Senhor me levou a comparar-nos a uma casa. Mulher adora decoração, mulher adora arrumar o ambiente. Olha isso aqui como é que está. Então imagine que numa casa você é a sala da casa. Pense naquela sala que você pôde arrumar, deixar ela impecável. Você pôs plantas, você colocou móveis, você pôs lustre, você pôs gesso nas beiradas, nas bordas dos tetos. Você caprichou na lâmpada, na iluminação da sala, nos abajures. Pensa nessa sala, quão bonita ela ficou. A gente protege tudo, menos o que importa. Agora pense em você. Vamos falar da nossa estética. A gente ama se cuidar. Isso não é pecado. Isso é ótimo. Então a gente arruma o cabelo, a gente arruma as unhas. Aí a gente pergunta para o fulano assim, escuta, como é que estão os seus exames? É que o meu colesterol está lá em cima. O triglicérides, só o sangue do cordeiro. E aí você vai perguntando, uma diz assim, faz muito tempo que eu não faço um exame de sangue. A gente cuida muito do exterior. A gente cuida da estética. Mas às vezes a gente não cuida do nosso interior. Então eu vejo lá, minha casa está linda por fora. Mas como eu não entendo nada de encanação, eu não entendo nada de tubulação, eu não entendo nada de eletricidade, está tudo bem. Olhando a sala linda, mas e o interior desta casa? Como é que está, por exemplo, a fiação dessa casa? Quem já teve filtração em casa, sabe que água é uma bênção. Mas a água ela pode ser perigosa, não é? Ela vai vindo devagarinho, devagarinho, devagarinho. Quando você viu, sua casa está quase no chão. Não, irmão, isso aí não é nada não. É que nem a umidade no teto. Ah, não é nada não, Sidney. É só uma umidade no teto. Daqui a pouquinho passa. Não. Daqui a pouquinho desce para o coração. Não é só uma umidadezinha que eu vou olhar e vou ignorar, porque ela não está mexendo com a estética. Ela não está comprometendo a estética da minha sala. Ainda está bonitinha. Eu sinto lhe dizer que nenhuma criança logo passa. Porque criança é assim, né? Briga, daqui 2 minutos parece que não aconteceu nada. Em uma criança logo passa. É por isso que a Bíblia nos compara à criança. E ela diz assim, você só vai para o céu, você só é dentro do céu, se você se comportar como uma dessas, como um desses pequeninos. Por quê? Ele não guarda nada no seu interior. Ele está sempre com o seu interior limpo.
Mas aí tem uma irmã abençoada na sua vida que diz assim, ó, fulana, atira para isso, que isso não tá legal. Relaxa, logo passa. O pastor diz para você assim, ó, não subestime o mal. Esse caminho não tá legal. Relaxa, pastor, logo passa. Se você tem um amigo encanador, ele está na sua casa, ele olha para aquele teto com aquela pequena umidade e fala assim, ó, não subestime infiltração, não. Relaxa, choveu anteontem, logo seca. As coisas elas não começam de um tamanho absurdo. Ela é sutil, ela é pequena e ela vai crescendo. O mal, ele se instala em nosso coração, não é de uma vez. Ele vai crescendo, ele vai se avolumando, ele vira um bicho. Mas ele começa sempre muito pequeno. Eu tive que conversar com um encanador, porque eu disse assim, tá, e depois? Ele falou assim, olha, assim, depois aparece realmente uma mancha no teto. Aquela umidade já vira uma mancha. E dependendo do caso, ou dos dias, ela já começa a criar uma coloração de mofo. Eu falei, nossa, mas mofo não é uma coisa boa. Ele falou, pois é, aparentemente não é bonito, mas é bobeira, daqui a pouco a gente resolve. É assim quando nós temos um problema de infiltração em casa. Daqui a pouco seca. Existe uma palavra chamada ressentimento. Pega esse re. É sentir novamente. É sentir de novo. É repisar. É remoer. É ressentir. É redesenhar aquela cena que te magoou. Tem gente que hoje, se você perguntar, ele redesenha a cena de 30 anos passados com a mesma precisão de hoje. A minha sensação é de que ele está falando de algo muito presente, muito atualizado. Não, aí você pergunta, mas faz quanto tempo? Irmã, isso faz 30 anos, já está até morto. Oi? Você tem ressentimento de um morto? Pois é, tem gente que ressente até do morto. Eu conversei com uma eu vou citar muito, tá gravando. Eu conversei com uma pessoa uma vez que ela disse assim, ó, se eu pudesse, eu sumia com ele da minha vida, porque assim, ó, ele foi, me deixou cheio de dívidas, cheio de problemas, nós não conversamos e não resolvemos um determinado problema, era o marido. E eu tô magoada dele até hoje, eu falei, pelo amor de Deus, ele já morreu. Você também tá morta, se você não tomar cuidado, você também tá morta. Ele tá morto no caixão, tá lá, sei lá, que sobrou, mas você tá uma morta-viva. É aquele ressentimento que ele vai ficando, porque eu repiso a história. Eu sou daquele tipo de temperamento que eu repiso, eu vou remoendo, eu vou relembrando. Isso é aquela mancha no teto. Tem infiltração ali. Mas eu tenho uma notícia boa. O encanador, que entende de toda a estrutura de uma casa, ele está aqui para dizer assim, hoje é o dia da sua cura. Hoje é o dia que você vai ser liberta desse sentimento que te aprisiona, que te segura, que te trava no lugar, que não te faz caminhar. Porque você vai dizer para mim assim, Cid, só é uma mancha, mas eu vou piorar, a mancha vira bolha. Quem já teve infiltração em casa deve saber. Agora a água já começou a criar uma concentraçãozinha num determinado canto. Aquela mancha no teto, agora ela já é uma bolha. E essa bolha, ela incha. Essa bolha, ela cresce. Sabe aquela irmã que você conhece? Não diz o nome dela. Que ela está muito magoada com o pastor da igreja ou com o irmão. Ela não consegue ficar sozinha. O que ela faz? Ela tem que espalhar. Ela difama, mas ela não pode sozinha. Ela tem que levar alguém junto, né, pastor Joel? Ela leva alguém junto. Então é assim, ó, não basta eu estar magoada. Já é evidente. Eu estou inchada. Eu estou com uma bolha de rancor. Mas o que eu faço? Eu levo todo mundo com quem eu puder. Porque assim, ó, você viu eles que fizeram comigo? Eu sou tão boa no convencimento que eu convenço a Cleide de que eu estou certa. Olha quantas pessoas eu vou arrastando no meu ressentimento. Eu não estou só. Não basta estar só. Eu ainda levo pessoas comigo. Mas qual é a necessidade de caminhar por um sentimento negativo e ainda carregar pessoas com os outros? Contigo. É aquela coisa assim, ó. Eu dei razão. Você viu? Eu estava certo, ele estava errado. Mas quem disse que o perdão é para ser liberado apenas quando o outro está errado e você certo? O perdão, ele precisa ser liberado independente de quem está certo ou não.
Porque o perdão é uma atitude de amor. Deus só quer o perdão porque Ele precisa que você tenha o coração grato e disposto a perdoar. Deus não está perguntando assim, ó, mas de quem que é a culpa? Não me importa. Perdão é ordenança. Perdão é imperativo. Perdoai-vos uns aos outros. Não adianta perdoar e depois falar assim, mas ele eu não perdoei. Mas a culpa é dela. Então você não perdoa. Quando eu estou nesse processo de bolha, de uma mancha, o que está acontecendo comigo? Eu estou tão inflada no meu eu estou tão inchada no meu ego, que só eu tenho razão. É a hora do eu. Aprenda uma coisa, em toda circunstância, Deus está sempre aproveitando essa circunstância para nos ensinar alguma coisa. Sabe o que Deus nos ensina quando nós somos ofendidos, magoados, rechaçados? Ele está nos ensinando o seguinte: como é que você reage diante da falta? Como é que você reage quando ofendem o seu filho? Como é que você reage quando o seu marido diz umas verdades que você não gostaria de ouvir? Como é que você reage quando você é injustiçada no trabalho? Como é que você reage quando a sua irmã de banco te critica e te dá uns absurdos a seu respeito? Como você reage quando caluniam a sua pessoa dizendo alguma coisa a seu respeito que não é verdadeira? Deus quer saber como você reage a isso. Porque Ele está moldando e sondando o seu caráter. A preocupação do Senhor é como é que Ele vai lidar com essa situação. Ele vai se espuxar, ele vai se jogar no chão que nem as crianças quando vão ao supermercado e de repente não ganham o que pediram. Deus é que nem aquele pai, aquela mãe. Se espuxou no chão, vou deixar até ele se acalmar. Quando ele se acalmar, a gente conversa. Aí ele volta. Se acalmou agora? Deixa eu te ensinar como funciona. Ele faz igual. Ele é amor, mas ele é justiça. E ele vai agir na justiça dele, lá na nossa. Então, quando eu sou aquela mancha, eu estou fazendo o quê? Eu espalho fofoca na pessoa, porque eu preciso de adeptos. Eu tenho que levar todo mundo comigo. Aí eu olho para trás, eu tenho mais 5 irmãs comigo. 5 irmãs, 0 sabedoria como eu, né? Está indo comigo, na onda. Porque mexeu comigo. A Sueli não viu, mas eu vou convencer a Sueli de que mexeram comigo, que eu estou certa, que está todo mundo errado. Aí eu carrego todo mundo aqui comigo. Difamo, fofoco, espalho inverdades, aumento a história sem me dar conta, porque o magoado é magoou o outro. Eu sou uma mancha, mas a palavra diz em 1 Pedro que eu não posso definir o mal por mal. Eu sei que este mundo ele é mau, ele é vil, porque o mundo já é maligno, mas nós não andamos conforme o mundo anda, porque nós não somos do mundo. Nós estamos, mas não somos. E Deus está sempre olhando como é que ela reage diante disso. Ou seja, Ele vai desnudando o meu caráter, Ele vai mostrando que o meu caráter ainda precisa de muita reforma, de muita ajuda, de muito auxílio. Mas eu vou caminhar com essa mancha. Agora ela já não é só mais uma mancha. Ela inchou tanto que ela começa a craquelar. A pintura começa a esfarelar. Lembra que a sala estava linda? Era uma sala linda, né? Era. Agora está começando a esfarelar, está começando a cair parte do reboco e da tinta naquela linda sala mobilada, com aquele tapete persa que só você tem. Pois é, está começando a sujar. Tem que voltar em que lugar que você está na sua máquina. Os irmãos tentam me aconselhar, mas eu não acredito. As pessoas tentam falar comigo, mas eu acho que não precisa não, o problema está no outro, não sou eu. Tome cuidado, a Bíblia fala em Hebreus 12:15, para que ninguém se torne uma planta amarga, que cresce e prejudica muitas pessoas com o seu veneno. É a Bíblia. Tome cuidado para que ninguém se torne uma planta amarga. Está com uma amarga aí do lado? Fala, Mara, volta a ser Noemi, Mara. Você está Mara demais, volta a ser Noemi. Todo mundo conhece o texto de Ruth, capítulo 1, no versículo 20, a Noemi diz assim, ó. Porque agora eu não sou mais Noemi, eu sou Mara. Me chame de Mara porque eu sou amarga, porque o Eterno me tem afrontado. A gente tem raiva e a gente tem mágoa, às vezes até do próprio Deus. Você tem noção disso? Que às vezes a gente tem que lidar, não é, pastor? Com irmãs que estão magoadas com Deus, porque Deus não fez o jeito que eu fiz. É assim que tem que ouvir.
Mara, que na verdade era Noemi, ela muda o nome. Um judeu mudar o próprio nome, ele tem que estar numa situação extremamente verificante de não confiar mais em si mesmo, já não ter dono das suas faculdades mentais. Mas lembra? O meu exterior, ele reflete o meu interior. Noemi não tinha noção de que Deus viraria a situação dela de uma forma tão grande que ela terminaria abençoada, sendo alguém responsável pela descendência de Jesus. Porque ela com a família dela tomou uma decisão inopinada, sem a opinião de Deus, sem a vontade de Deus, e depois quando ela volta, sem marido, sem filhos, apenas uma nora acompanha, ela diz assim para a família dela: não me chamem de Noemi, eu sou Mara, eu sou amarga, porque o Eterno me tem afligido. É isso. Essa bolha que craquelou e está começando a espalhar sujeira é a amargura do nosso ser, que a gente não percebe, mas que ela sai de dentro de nós e ela resvala, ela reverbera, ela acaba atingindo outras pessoas. Uma pessoa amarga, grave isso, uma pessoa amarga, ela faz a amargura do seu entorno. Mas aqui eu tenho certeza hoje de que Deus está trazendo cura para mulheres amargas, para ao invés de amargura, elas refletirem bênção na vida dos outros. Porque é tanta amargura que ela amarga a casa, ela amarga os maridos, ela amarga os filhos, cachorro, gato, papagaio, todo mundo entra no bolo. Sabe uma coisa, meninas? Vocês são a alma da casa. Já reparou que quando você levanta bem, parece que a casa vai? Ah, mas o dia que tu levanta grave. Parece que nada funciona. O café está esquisito. O leite derrama. O cachorro resolve latir mais do que a conta. O filho parece que está nas... Mas não é. Parece que tudo que uma casa orbita em sua volta. Você é a cereja do bolo. Você é a rainha do lar. Quando você não está bem, você contamina toda a sua casa. Começa a reparar a partir de hoje. Amanhã você levanta sorrindo, feliz e contente, faz aquele café maravilhoso, você vai ver como o resto da sua casa reage. A Bíblia diz que a gente precisa tomar cuidado para que ninguém se torne uma planta amarga, cresça e prejudique quem está em volta. Com veneno. Olha o Senhor tratando de nós hoje. Mas eu vou piorar. Esse buraco, na verdade, essa rachadura que já está craquelando, que está soltando tinta, pronto, agora eu não estou feio. Vira um buraco. Começa a cair reboco, vai virando uma bagunça, né? Começa a já aparecer um buraco, que se você olhar bem, você já começa a enxergar um pouquinho do que tem lá na laje. Começa a aparecer. Todo mundo vê, menos você. Aí você fala assim: então, mano, eu não estou bem. Aí o encanador fala assim: precisa arrumar? Não. Vou dar uma lixada, passar uma tinta, que está ótimo, iludida. Aí você lixa, passa a tinta, não vai durar nada. Eu tive que aconselhar uma irmã há um tempo, e ela dizia assim: eu já não sei mais quantas plásticas eu fiz, eu já mudei de cabelo, já mudei a cor do meu cabelo mais de 8 vezes, e eu ainda não estou me encontrando. Não adianta, reboco. Não adianta. Posso vestir o melhor sapato. Posso vestir a melhor roupa. Se eu estiver amargurado, se a mágoa estiver aqui dentro, se está faltando um perdão dentro de mim, nada nesse exterior vai compensar. Sabe aquela mulher que procura, aí arruma aqui, estica daqui, estica de lá? Nada contra. Se você tiver dinheiro para se esticar todinho, fica à vontade. E tem gente que gosta, vai fazer o quê? Eu estou chegando quase nos 50, então a gente começa já a falar: Senhor, por que cai tudo, Jesus? Não é curioso? Por que a coisa vai despencando? O mundo mexe, você ri, né? Esse aqui, ó, bebê na escola era assim, ó. Tem noção da minha idade? Então, assim, o mundo não nos favorece, a gravidade não nos favorece. Aí vem a menopausa, né, querida? A gente fica bem. A minha amiga Cláudia assim, que tinha. Glória a Deus para as minhas amigas. É isso. Não adianta a irmã de Janira limpar tudo por fora, ficar linda por fora. E dentro, está cheio de buraco, está cheio de mal, está cheio de rancor, está cheio de dor.
Mas aqui está aquele que limpa todo o interior, traz à luz tudo que está fazendo, atrapalhando, e diz assim: hoje eu te curo, hoje eu te salvo, vai e não pegue mais. Nós vamos dar um jeito nesse buraco? Ah, não, irmã, eu só vou dar uma rebocadinha que melhora. Não vai melhorar. Pode fazer 15 plásticas, pode pintar de cabelo, pode mudar a cor do cabelo. Perdoar é mandamento. Perdoar não é opção. A menos que você perdoe o seu próximo, estará lendo sua própria sentença de morte ao orar o Pai Nosso. Eu peguei uma máxima do Spurgeon e eu vou repetir. A menos que você perdoe o seu próximo, orar o Pai Nosso. Todo mundo já orou o Pai Nosso? Lembra daquele pedacinho lá? Pois é. Você estará lendo sua própria sentença de morte quando você orar o Pai Nosso. Porque você diz assim: ó, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo os meus devedores. Está perdoando mesmo? Ah, mas o fulano não te pagou ainda. Você já esqueceu? Mas aquele seu pai te abandonou na infância. Você já esqueceu? Você já perdoou? Mas a sua mãe não olha na sua cara até hoje. Você já perdoou e você a ama assim mesmo? Quando a gente procura paliativos para resolver o nosso problema, é que nem tentar pintar aquela mancha que virou um buraco, você põe uma argamassa. Olha, eu tentando entender, porque eu não entendo. Você vai tentar jogar, sei lá, uma argamassa, vai colocar uma lixa, passa uma tinta bonita, pronto, ninguém viu, tá lindo. Mas o encanador sabe que está lindo, né? Se ele abrir o seu telhado, ou se ele vier por cima, né, de papo, e procurar o que tem lá e vai ver que a infiltração, ela já está comprometendo todo o teto da sua casa. Para de inventar paliativos, desculpas, esfarrapadas, dizendo assim: ó, já resolvi, resolveu, mas a irmã passa você febre na cara. Você está na mesma rua que ela, você muda de calçado? Sua mãe liga para dizer que vai visitar a sua família, você mente dizendo que não está em casa? Perdoa mesmo? É, mas eu não sou obrigada a conviver. Não, mas e se for necessário, você consegue? É isso aí. Sabe qual é o problema de não perdoar o outro? Quando eu não perdoo, eu ponho o outro num banco chamado Banco do Réu. E eu vou para um outro banco, com uma bancada maior, chamada Bancada do Juiz. Só falta o martelinho. Achar o martelinho aqui. Eu me ponho no lugar do juiz porque eu julgo o outro e digo assim: o outro me fez mal, ele não merece meu perdão. Eu estou no lugar do juiz. Mas quem é o único justo juiz? Eu estou roubando, eu vou usar essa palavra dura, eu estou roubando um lugar que não é meu. Eu sou um roubador de glória. Eu estou tomando posse de um lugar que não me pertence, porque a Bíblia diz assim: ó, minha é a vingança. Eu é quem retribuiria, eu é que faria alguma coisa. Quem tem o poder de julgar, absolver ou condenar é Deus. Eu não tenho esse poder. Então, eu não tenho o direito de dizer assim: ó, mas ela está errada e ela não merece o meu perdão. Qual é o meu lugar? De juiz? Eu tenho o poder de estar no lugar de juiz? O Senhor divide a glória dele com alguém? Todo mundo aqui conhece o mínimo de Bíblia para saber que ele não divide a glória dele com ninguém. Se ele não divide, eu não posso ocupar o lugar do juiz. Esse lugar não me pertence. Ele é o único juiz. E só ele tem esse poder. Quando a gente lê o texto de Gênesis, lá no finalzinho já, quando Jacó já morreu, os irmãos de José estão ali dependendo de José e com medo de que agora o que ele vai fazer com a gente? José poderia ter se vingado de muita gente. Conhece a história, né? Dos irmãos, daquele que ficou preso com ele, voltou e não lembrou o nome dele. De Potifar, da mulher de Potifar. Olha quantas pessoas José poderia ter voltado quando esteve no poder e ele poderia ter julgado. Mas sabe o que ele responde para os irmãos dele? Estou eu no lugar de Deus? É isso que ele responde. Gênesis 50 tem um versículo que diz assim: ó, estou eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso eu não tenho medo. Se teu amigo, se teu inimigo tiver fome,
tiver sede, dá-lhe de beber. Se teu amigo, se seu inimigo tiver fome, sede, se seu amigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Olha o que José faz. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim tranquilizou os seus irmãos e lhes falou amavelmente. Que Deus nos ajude a ser José. Me fez mal. Estou eu no lugar de Deus. Eu posso condenar meu marido. Eu posso condenar meu ex-marido. Eu posso condenar a filha da filha da filha. Eu posso condenar aquele moço da minha família de 3 gerações. Eu não posso. Porque eu não estou no lugar de Deus. Esse lugar não me pertence. E hoje eu quero sair daqui sabendo que eu não estou roubando a glória de Deus. Eu não sou roubador de glória. Você pintou o teto. Está lindo. Me deu uma semana. Rachadura quebrada. Todo o interior da casa agora ele está à mostra. Sabe aquela pessoa que se estipula num grau que você a vê por dentro e você fala, misericórdia, o que eu estou vendo? É a gente no mais alto grau de mágoa, de rancor, de ódio, de raiz de amargura. Eu acho que eu vou para o céu, mas eu não vou com o meu coração, como dizem as tias da educação infantil da igreja, com o meu coração peludo, meu coração preto, eu não consigo alcançar o céu, porque eu não consigo imaginar que no céu vai ter compartimentos. Aí fica o compartimento com a minha papatinha, porque com aquela ali eu não converso. Então não vai caber. Já parou para pensar que no céu não cabe você? E aquela pessoa que às vezes está ali, ó. Você é escrava dela, porque todo dia você pensa no que ela fez, no que ela não fez, daquilo que ela deixou de fazer. Pois é. Isso reflete por fora. A mágoa já tomou tanto espaço que você está totalmente morta. É aquele irmão que diz para mim assim, ó, eu morro, mas eu não perdoo. Você tem noção? Eu morro, mas eu não perdoo. Ele é culpado, é ele que tem que pedir perdão para mim. Porque tem isso também, né? A culpa não é minha. De novo, o perdão depende de quem fez o quê, de quem está certo, de quem está errado. O perdão depende daquele que está disposto a, por amor a Cristo, dizer para o outro, vamos caminhar mais uma amiga? Vamos, eu te perdoo. Independe de qualquer coisa nesse sentido. Eu não mais não perdoo. Eu concordo com Deus, eu não preciso concordar com o outro. Eu sei, o outro me fez mal, mas eu não preciso concordar com o outro, eu preciso concordar com Deus. E Deus, ele é amor. Se ele é amor, eu perdoo o outro por amor. Se meu inimigo pedir para eu andar com ele uma milha, se meu irmão também pedir para eu andar com ele mais uma milha, eu vou andar até 2. Porque Romanos diz, não se deixe vencer pelo mal, mas você vai ter que vencer o mal pelo bem. É contracultural. Mas a Bíblia cultural nunca foi. Essa nossa verdade não é a verdade que se espalha por aí, que é relativa. Isso aqui é absoluto. Isso aqui é absoluto, isso aqui é irrevogável. Não dá para contestar. Hoje o Senhor está dizendo assim, ó, hoje eu te curo, porque você conhece a minha palavra e você sabe que diante dela você tem que ceder. Não é diante dos argumentos da irmã Sidneia, vem das pastoras, é diante dessa palavra que você cede. Porque essa palavra, ela revela um Deus que é perfeito. E Ele sabe exatamente como Ele te criou. Portanto, Ele sabe como está o seu interior hoje. Mas a notícia é boa. Toda casa que está numa situação como essa, vai receber o indicador e diz assim, ó, o seu teto está condenado. Vocês vão precisar fazer uma reforma. E aquela sala que estava ali, lá no começo, aquele seu tapete perto, está pela misericórdia. As lâmpadas já queimaram, porque a fiação também foi comprometida. Adiantou arrumar, quando o interior não estava bom. Nós precisamos orar como salmista. Tira a minha alma da prisão. Porque quando eu não perdoo, eu fico aprisionado. Mandela foi um grande líder político e, por conta do apartheid, ele ficou preso um bom tempo. E há uma entrevista que prova que quando ele saiu da prisão, tempo depois, alguém disse assim, tá aí agora o que você vai fazer? Você vai atrás das pessoas que te prejudicaram? Aí ele disse assim, não, lá dentro eu tive bastante tempo para pensar. Detalhe, ele não era cristão, tá? Se eu continuar alimentando qualquer sentimento por as pessoas que me prejudicaram, aqui fora eu estarei mais preso do que quando eu estive aqui dentro.
Você não percebe, você parece que está livre, mas na verdade você fica enjaulado. Você está preso naquele sentimento. Eu costumo dizer que a mágoa, ela vai ser um calo no sapato, melhor. Sabe aquele peso, a caneleira que a gente usa na academia para fazer exercício? Você não anda com facilidade com 10 quilos de cada perna. A mágoa é isso. A sua caminhada fica tão lenta que está todo mundo indo e você está ficando para trás. Mas você está pagando de bonita, está tudo certo. Não está não. Começa a caminhar com o grupo. O grupo está indo e você está ficando. Para, tira esse peso hoje e começa a caminhar com o grupo. Eu preciso sair disso. É hora de limpeza. Esse vazamento vai acabar. O Senhor vai te limpar e você vai entender isso. Você vai ter chance de ouvir muita coisa aqui ainda hoje. Mas talvez uma das perguntas suas seria assim: tá, eu vou lutar, eu tenho que renovar todo o meu teto, eu tenho que refazer. Quando é que eu vou fazer isso? Você vai começar a mudar a forma como você pensa. Que as palavras da minha boca, que o meditar do meu coração, nem do coração, todo no interior, sejam agradáveis a ti, rocha minha e libertadora. A gente vai precisar começar a reformular, resetar, rever a forma de pensar. Começou a pensar naquele circunscrito? Glória, glória, aleluia. Começou a lembrar daquela circunstância que rebobina e volta e volta. Vai para a palavra. Você tem tanto recurso. Você tem a Bíblia. Você tem louvores. Cante louvores. Cantarinos espirituais. Começa a parar pedindo para Deus assim, ó. Põe um guarda a minha boca. Eu amo esse texto do Salmo. Que ele diz assim, ó. 141:3. Põe, Senhor, um guarda a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Eu dizia para uma irmã na roda de conversa. Toda vez que você fica repetindo a cena, você está dando brecha para que o inimigo novamente entre. Porque eu até digo, eu perdoei. Mas vez ou outra eu tenho que repetir a cena e eu conto de novo, eu conto de novo. Cada vez que eu conto, o diabo está usando a chance para trazer novamente aquele sentimento ao meu coração. E às vezes por uma outra perspectiva. Porque eu conto novamente, eu começo a rever aquilo por uma outra perspectiva. E o diabo vai dizer novamente a minha cabeça. Põe um guarda na minha boca, vigia as portas dos meus lábios, não permita que o meu coração se volte para o mal, e nem que eu me envolva com práticas perversas, na companhia de malfeitores. Que eu nunca participe dos seus banquetes. E às vezes é um banquete de irmãos. Tem 5, 6 irmãs naquela conversa. Jesus já saiu dela faz tempo. Porque a gente está remoendo a história e a outra história, e aí vai entrando a história e vai aumentando, e Jesus, ele diz, já perdoou. Põe um guarda na minha boca. Quer mais uma forma de você se livrar disso? Você vai orar e o Senhor vai fazer devagarinho, libertação ao seu coração, mas você vai pedir assim, Senhor, una o seu coração ao meu. Consegue imaginar o coração de Deus unido ao seu? Una o seu coração ao temor do teu nome. Una o meu coração. Você vai agora começar a proferir e viver as palavras dele, porque a Bíblia diz que nós já estamos vivos pela palavra. Não adianta você dizer assim, irmão, põe na frente. Você vai fazer uma oração forte, Você vai fazer uma oração forte ao você daqui liberto. Você já está limpo pela palavra. Se a palavra até agora não te convenceu de que manter-se magoada, estar nesse ciclo de repensar, ressentir, você precisa aceitar Jesus de novo, 14 horas depois faz o apelo. Porque nós seremos vivos pela palavra. Eu costumo brincar com 2 amigas minhas que estão aqui hoje, dizendo o seguinte, eu já não falo mais, tá? Eu bebo água e aí eu engulo, né? Não dá nem tempo de falar mal da pessoa. Mas a minha cara denuncia. Sabe aquelas caras? Chegou. Não fala, mas a cara denuncia. Ainda não está resolvido. Se a cara denuncia, é porque o pensamento ele ainda está como, meninas? A Bíblia diz que a gente precisa levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios, Eu preciso levar cativo. Gente, cativo não é uma coisa assim, ó. Ele vem por livre espontânea vontade. Vamos, pensamento. Obedecer a Cristo. Cativo mesmo é a força.
É de cativeiro, não é? Então você tem que fazer o que a Bíblia diz. Leve cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Eu não vou ficar mordendo ao mesmo dia, porque eu nasci em pecado. Eu sou má. É o sangue dele que me purificou, me constrangeu e me trouxe agora. Se eu não levar todo o meu pensamento cativo à obediência dele, eu nunca vou perdoar. Eu vou dizer que eu perdoei aqui, mas amanhã eu vou fazer as mesmas práticas. A Bíblia diz que eu preciso levar todo o pensamento cativo a Deus. Mas não adianta, eu quero levar o pensamento cativo a Deus. Mas aí eu vivo de Netflix, eu vivo de TikTok. Ué, mas nem cabe, né? Eu só transbordo daquilo que eu estou cheia. Leva todo o pensamento cativo em obediência a ele. Viva isso aqui, ó. De manhã, à tarde, à noite. Medite nela de dia e de noite. Não adianta, o brasileiro ele tem preguiça de ler. Eu sou professora de português há 22 anos. Você imagina o que eu não vejo, né? Não é gostar de ler, é a palavra. Alimente-se da palavra. Não lê, põe ela, tem ela em áudio, gente. Você acredita que agora tem a Bíblia toda em áudio? Agora não, ao tempinho, né? Tem ela em áudio. Ao invés de você colocar aquela doutrina ridícula, põe pregação. Põe louvor. A sua casa ela precisa estar cheia da glória de Deus. A sua casa é um espaço e essa sua casa precisa estar cheia da glória de Deus. Leva todo o pensamento cativo em obediência a Cristo, que eu quero ver você se perder. Eu perdoei, mas vez ou outra, Sidney, eu tenho a sensação de que aquilo volta. Todo mundo sabe aquele machucadinho que cicatrizou e a gente começa a fazer o quê? Cutuca de novo. Quando eu cutuco de novo, sangra de novo. Não cutuca mais o machucado. Ele vai cicatrizar numa instância que só vai ficar a cicatriz. O perdão é como uma cicatriz. Se você foi magoada, eu sempre conto com esse irmão que levou uma facada, e aí alguém perguntou para ele mostrou a cicatriz, dói? E ele falou assim, não dói mais. Tá aqui, eu vejo, mas não dói. Eu tenho uma cicatriz grande na perna. Dói? Não, tá aqui. Eu sei que ela tá aqui, não dói, não me machuca, não me magoa. É alguma coisa do meu passado, passou, não dói. Mas enquanto eu cutucar, que não vai lugar cutucar. Para de cutucar, querida. Leve o seu pensamento cativo. Até a sua expressão vai ser melhor. Você vai falar de você. Chegou fulano. Ô, glória, fulano chegou, tá segurando a marca. Sem ironia, tá? A paz do Senhor, querido. Deus te abençoe. Sem ironia. Você consegue com a força do seu braço? Nunca. Você consegue com a ajuda do reino. Senhor Jesus, Ele está aqui hoje como aquele que te fez, nosso Deus. E Ele é capaz de te reformar. Ele é capaz de refazer esse servo totalmente comprometido pelo pecado da amargura, daquele ressentimento pequenininho que se você não tomar cuidado disso. Que a palavra dele habite ricamente em vós. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Devora. Viva a palavra. Que eu quero ver você conseguir deixar isso mais alto. Encerrando. Se eu preciso que esse teto seja refeito, vamos lembrar a nossa conversão, né? Efésios 4, ele fala, ele cita 3 processos, né? O despojar, o renovar e o revestir. Quando nós recebemos Jesus, nós nos despojamos do velho homem. Esse despojar nós nos despimos daquele homem ímpio que nós éramos. E nós nos renovamos em quê? Renovamos o nosso espírito, nos renovamos no espírito como? Na mente de Cristo. Lembra? Nosso interior, nosso coração. Nós nos renovamos no espírito. Se renova-se no espírito da vossa mente. E aí a gente termina como? Nós nos revestimos. Porque Deus ele é tão perfeito que Ele não te deixa nu.
Você não se despojou do velho homem, você não tirou a velha roupa, você vai ficar sem, não. Você renova sua mente e você é revestido. Você é revestido do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Esse servo foi feito, ele foi revestido em um novo homem, feito de justiça e santidade. É isso que eu preciso. Jesus é o maior exemplo de perdoador. Jesus é o servo sofredor. Se o exemplo de Jesus não nos valer, arrematando essa conversa, nada vai valer. Se o sacrifício de Jesus não nos valer, nada vai valer. Se o exemplo de Jesus no sacrifício vitupério da cruz não nos valer, nada vai valer. Eu preciso lembrar que eu não merecia perdão, mas alguém me perdoou. Eu não valia nada, mas alguém me deu valor, me deu um preço. Pagou um preço tão alto que eu não merecia, mas alguém fez valer. Então eu não tenho direito de não perdoar o meu próximo. Quantas vezes eu devo perdoar? 70 vezes 7? Isso só é um número simbólico. Sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quem está vindo aqui hoje? Glória a Deus. Nós já estamos limpas pela palavra. Portanto, nós estamos vivas em Cristo, porque Ele já nos revestiu de verdadeira santidade e justiça. O meu horário já passou. Deus abençoe as irmãs. Eu tenho certeza que o Senhor tem muito mais para ainda hoje, para nós ainda hoje. Então, mantenha esse coração aberto. Mantenha isso aqui aberto. Mantenha aqui aberto.